Olá, pessoal! Vamos aqui analisar mais um absurdo que já está se normalizando no Brasil. Infelizmente, a Câmara dos Deputados decidiu caçar o Eduardo Bolsonaro e o Alexandre Ramagem. A gente lembra do acordo que houve na semana passada, onde seria votada a cassação da Carla Zambelli e do deputado agressor Glauber Braga. Bom, acabou que nenhum dos dois foi cassado. A Carla Zambelli não foi cassada e o Glauber Braga teve a cassação substituída por uma suspensão de 6 meses, pois para a esquerdalha tudo pode. Só que deu uma grande confusão, pois o todo-poderoso Alexandre de Moraes falou que não pode, que tem que cassar, que a Constituição é letra morta, que quem decide que o que a Constituição diz é somente ele, que esse papelzinho chamado Constituição Federal é só lixo. Infelizmente, agora no Brasil é assim. Se o careca disser que tem que caçar a Carla Zambelli, né? Pois bem, arrumaram uma grande confusão e a Carla Zambelli acabou renunciando. E isso ficou meio estranho, pois não sabemos o que foi acordado nessa história toda aí. Mas o fato é que essa foi a decisão da Carla Zambelli e, mais uma vez, o Hugo Motta, por falta de hombridade, por falta de testosterona, voltou atrás e baixou a cabeça para o Alexandre de Moraes. Um absurdo completo, pois existe um motivo pelo qual a Constituição dá ao Congresso a última palavra nesse assunto. É para evitar ditaduras. Assim como em 64, havia um monte de gente querendo tirar deputados, senadores e, inclusive, juízes. Por isso, na Constituição de 88, eles colocaram lá que não pode ocorrer essa arbitrariedade, que quem dá a última palavra é o Congresso. Por quê? Porque o mandato de um deputado é mais do que o próprio deputado, são os votos das pessoas que confiaram naquele deputado. Então, mesmo que ele tenha cometido alguma coisa, dependendo da situação, se há perseguição, se há uma ditadura, a Câmara pode preservar o mandato daquela pessoa. Porém, aqui no Xandaquistão, isso não existe. Se o ditador Alexandre mandou, tem que obedecer. Muito triste e vergonhoso ver isso aqui. O fato, infelizmente, é que a Câmara cassou os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Estava combinado de haver a votação na Câmara essa semana para decidir se iriam cassar ou não. Porém, com todo o reboliço da semana passada com as votações da Zambelli e do Glauber, o Hugo Motta, com toda a falta de testosterona, com todo o seu estrogênio sobrando no cérebro, decidiu baixar a cabeça e ele próprio da mesa cassou os mandatos do Eduardo Bolsonaro e do Ramagem. Um desrespeito com o Congresso, uma vergonha total, que esperamos que os eleitores da Paraíba consigam revidar a Hugo Motta nas eleições do próximo ano, porque realmente não tem condições de ter um presidente da Câmara sem autoridade e nem capacidade de lidar com essas situações. Evidentemente que isso daqui foi resultado da pressão do Alexandre de Moraes, porque sabiam que se fosse colocado em votação, não seriam cassados, pois está mais do que claro que no caso do Eduardo Bolsonaro e do Ramagem é uma perseguição política absurda, é uma nova ditadura, é o Alexandre de Moraes, como sempre, perseguindo a direita. E é para isso que existe essa condição na Câmara, é para isso que existe essa condição na Constituição, exatamente para evitar perseguição política contra deputados, tão comum em ditaduras. Bom, o Eduardo Bolsonaro foi cassado em razão de faltas, mas a verdade é que quiseram perseguir o Eduardo porque ele conseguiu a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e porque ele conseguiu as tarifas do Trump contra a esquerda. No caso da Zambelli e do Ramagem, até se pode argumentar que existiam condenações, embora também sejam de processos totalmente absurdos. Mas no caso do Eduardo Bolsonaro, não tem nada contra ele. Sabemos que muitos e muitos deputados faltam o ano inteiro, não comparecem a nenhuma sessão e nunca foram cassados. Mas agora, faltar virou motivo de cassação. O problema aqui é que o Hugo Motta está comprometendo a imagem do Congresso, ele está comprometendo a imagem da Câmara, ele está colocando a Câmara toda submissa ao Alexandre de Moraes. E não é o primeiro a fazer isso, porque o Arthur Lira também fez isso várias vezes, e o Pacheco nem se fala. Enfim, o Arthur Lira, o Hugo Motta estão comprometendo a Câmara dos Deputados. Por falta de coragem, existia o acordo para a votação em plenário, tanto do Ramagem quanto do Eduardo Bolsonaro, mas não teve. Foram cassados de forma autoritária. É o que vemos em ditaduras.
Os dois vão ser substituídos por suplentes que são também do PL. O único ponto positivo é que serão 2 votos a mais para a direita nas próximas votações, pois tanto Eduardo quanto Zambelli não podiam votar. Outro fato curioso aqui é que a esquerda está abrindo essa possibilidade que vai acabar afetando também eles no futuro, porque isso dá margem para a mesa diretora caçar de ofício qualquer deputado e simplesmente depois comunicar que o deputado fulano foi cassado. É uma decisão grave e lamentável que representa mais um passo no esvaziamento da soberania do parlamento. Isso não se trata de um ato administrativo rotineiro. É uma decisão política que retira do plenário o direito de deliberar e acaba transformando a mesa diretora em um instrumento de validação automática de pressões externas. E cada vez que o Congresso baixa a cabeça para ditadores, é menos chance que o Brasil tem de sair dessa ditadura. É de se lamentar. Bom, para você que ficou até aqui, muito obrigada. Se gostou do vídeo, dá um like para fortalecer nosso trabalho. Comenta se você acha que essa situação vai mudar. E compartilha com seus amigos que também querem uma democracia de verdade no Brasil. Até o próximo vídeo.